Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês nessa tarde. Nós estamos, então, dando início à continuidade da Assembleia Geral de Credores das empresas do Grupo SG, dentro do processo de recuperação judicial número 00168-30-2015-816-0045, da 2ª Vara Cível da Comarca de Arapongas, Paraná. Para quem não me conhece, eu sou administrador judicial nomeado no processo em referência. Meu nome é Júlio César Rodrigues. Estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Informo que está presente hoje conosco a doutora Juliana Bumachar, advogada das empresas em recuperação, está aqui ao meu lado. Indiquei para atuar como secretário dos trabalhos de hoje o senhor Tiago, que é preposto da Caixa Econômica Federal, estando assessorado pelo Dr. Leandro Rosinski, sócio do nosso escritório, e que está redigindo a ata para a conferência de todos ao final. Inicialmente, eu indago se há alguma objeção quanto à minha indicação ao secretário. Se ninguém manifestar insurgência, fica então nomeado o Tiago. Perfeito? Muito bem. Nós estamos, então, dando continuidade à Assembleia que foi suspensa no dia 21 de fevereiro de 2018, quando ocorreu uma votação sobre uma proposta de suspensão, e, então, estamos retomando os trabalhos, visando, em princípio, a votação do plano de recuperação. Eu passo agora a palavra para a doutora Juliana, advogada das recuperandas, para que ela traga as suas considerações. Doutora Juliana, só um minuto, eu só quero passar aos presentes. O quórum de hoje é quase o mesmo da data anterior, com exceção de 2 credores trabalhistas que não compareceram hoje. Então, nós temos um quórum presente, totalizando 48.619.293.044 centavos, representando 95,53% dos créditos da recuperação judicial. Eu passo, então, a palavra à doutora Juliana para a sua manifestação inicial. Boa tarde a todos. Na última Assembleia eu não estive presente, com certeza vocês fui melhor representada do que eu hoje pela doutora Priscila, que trabalha comigo, que acompanha a SG todos os dias aqui com a gente, o doutor Rafael. Hoje, na verdade, eu queria só reportar um pouquinho a vocês tudo que foi feito da última deliberação até hoje. A última deliberação foi apresentado o plano de recuperação judicial, pelo doutor Marco, que apresentou aqui todas as formas de pagamento aos credores, e a doutora Priscila, ao final da última deliberação, antes de abrir a votação, ela ponderou a possibilidade de um interessado, eu não chamo nem de investidor, porque não é um fundo de private equity ou nada nesse sentido, é uma outra empresa também que trabalha, vamos dizer, nesse setor de metais, e ela teria eventual interesse em fazer uma parceria ou trabalhar junto com a SG. Então, a doutora Priscila ponderou sobre essa possibilidade, que tinha acontecido alguns dias antes da última Assembleia. Essa possibilidade foi deliberada para vocês uma suspensão, para a gente ver como é que isso ia correr ao longo desse tempo, para se deliberar ou não sobre uma modificação do plano, ou um real interesse desse investidor, e etc. Esse parceiro investidor começou a fazer os trabalhos dentro da SG durante esse período de 30, 40 dias, mais ou menos, e não conseguiu concluir o trabalho. Na verdade, a gente está falando de mais de 5 empresas em recuperação judicial, contabilidades distintas, empresas distintas,
atividades complementares diferentes, e ele não conseguiu. Inclusive, em razão disso, porque eu até vi já algumas pessoas se manifestando aqui, tipo, a gente já sabia que isso ia acontecer, né, como todas as assembleias, mas até para deliberar que isso não é uma história, a gente trouxe uma carta, doutor, a gente trouxe uma carta aqui desse parceiro, onde ele assume aqui, assina e tem um contrato social do dono da empresa, assumindo a responsabilidade por verificação dos dados do Grupo SG, e informando que não foi possível concluir esse trabalho dentro da deliberação de hoje. Como a Assembleia dos Credores não é a nossa, né, isso vai ser colocado em votação, e está aqui a carta. Por que eu não fiz a juntada da carta aos autos? Primeiro, que a carta tem um termo de confidencialidade. Segundo, que essa carta é não vinculativa. É claro que esse parceiro só vai entrar dentro do processo com a certeza que esse passivo vai ser renegociado. Eu costumo muito falar que as grandes recuperações, as pequenas e médias, são recuperações completamente diferentes, né? A gente, quando fala de uma recuperação judicial de grande porte, como é o caso da Oi, que corre, inclusive, no Rio, é muito mais fácil de você ter as informações, é muito mais fácil de você saber quem quer investir e quem não quer, se um bondholder vai ali ser o nosso parceiro ou não. Quando você trata de uma pequena e média empresa, você está tratando, eventualmente, de informações que, às vezes, você não tem a todo momento, né? A SG vem, desde o início até hoje, numa redução de pessoal, numa modificação, inclusive, de parte financeira e contábil, e retoma acho que até por isso que vislumbra interesse de outras empresas, de determinados parceiros, e começa a vislumbrar hoje, muito pelo trabalho que é exercido por equipe, grande parte dessa equipe está aqui hoje, começa a se vislumbrar um recomeço de algum resultado positivo em todo esse trabalho que foi feito. Então, a gente vê que, desde o início da recuperação até hoje, a empresa teve uma redução, a empresa voltou a procurar contratos e parte comercial. Hoje, ela começa a subir novamente. Isso é muito fruto do trabalho de todos que acreditam nessa empresa, e isso está, eu acredito, né, muito sendo colocado em xeque em razão desse potencial parceiro que venha a agir e estar conosco de forma complementar, né? A atividade dessa outra empresa é uma empresa que ela está situada em São Paulo, ela tem uma fábrica em Taubaté. A atividade dela, se vocês quiserem mais informações, eu passo a palavra para o Marco, porque ele entende melhor dessa atividade do que eu. Ela não faz a mesma coisa que a SG, o interesse dela é de ter uma atividade complementar, de entrar num ramo que ele acredita que seja viável, que a SG atua e ele não atua. Então, essa carta está aqui. Não juntei isso no processo, repito, porque está de forma vinculativa. Eu faço isso, a entrega, gostaria até de deixar a entrega nas mãos do administrador judicial, para, eventualmente, qualquer credor queira ter acesso a isso. Está, inclusive, com o contrato social, doutor Júlio. Tá? Além disso, eu queria... Então, na verdade, já recuperando, doutor Júlio, gostaria de fazer a deliberação de uma suspensão a pedido desse credor, a esse parceiro, desculpa, a pedido desse parceiro, uma suspensão em mais ou menos 60 dias. Tá? Essa seria a deliberação da recuperanda na Assembleia. Além disso, durante esse período, a SG procurou, na pessoa, inclusive, dos seus avalistas, os bancos, muitos deles aqui presentes, né? Os avalistas desses contratos financeiros foram ao encontro de alguns credores bancários e deliberando, inclusive, a gente sabe que o aval é autônomo, que todos os avalistas podem perseguir, querer resolver, eventualmente, seus créditos, e procurou determinadas instituições financeiras. Infelizmente, a gente confiou muito numa negociação do avalista diretamente com o BRDE, aqui presente, né, que a gente já conversou. Isso está comprovado através de uma troca extensa de e-mails. Dentro dessa negociação, a gente não estava propondo nada muito fora do contexto, porque, como todo mundo sabe, a SG é uma empresa onde os sócios eles estão ali vivendo o problema junto com a SG, não tem ninguém aí fora deixando de trabalhar ou usufruindo, todo mundo está ali todos os dias. Então, não adiantava
pensar em entradas e valores a serem pagos diretamente, isso deveria ter sido alongado esse prazo. Então, o que foi proposto nada mais foi do que um alongamento desse endividamento, né, com uma taxa de juros que pudesse ser paga e com uma carência pelo próprio avalista. Essa proposta, durante todo esse tempo, ficou em curso com o BRDE, quando ontem à noite, mais ou menos, eu posso até dizer aqui na resposta que a gente recebeu, foi ontem, por volta de 5h30 da tarde, a gente recebe uma resposta dizendo que o BRDE não aprova nenhum tipo de negociação. A gente acreditava muito nessa negociação pelo avalista, porque, se isso acontecesse, o BRDE sairia do quadro de credores, ele receberia diretamente do avalista e sobraria mais, sem dúvida nenhuma, para os demais credores quirografados. Então, isso já seria uma melhora imediata no plano. E foi com vamos dizer, muita surpresa que a gente recebeu a negativa do banco, depois de praticamente mais de 30 dias negociando e aguardando uma resposta. E só tivemos essa resposta ontem. Então, isso seria efetivamente uma melhora para o plano, a gente acreditava nisso, mas a gente não conseguiu honrar, né? Então, até isso corrobora com, mais uma vez, o pedido da gente ter a suspensão da Assembleia para, eventualmente, a gente conseguir capitanear e fomentar o fluxo de caixa, de modo que a gente possa pensar numa melhoria com o plano, que a gente já conversou com diversos credores e entende que a forma que está sendo colocada poderia ser melhorada. Então, doutor Júlio, eu acho que, assim, eu só quis demonstrar um pouco do trabalho que foi feito, que a SG, durante todos esses 30 dias, não parou de tentar melhorar e buscar. Tivemos essa carta, né, no dia 3, que a gente pediu para ser documentada. Tivemos a negativa do BRDE, que também se encontra aqui. Passa às suas mãos também, essa troca de e-mails. E não acredito que a deliberação do plano hoje seja positiva ainda para a gente, porque a gente enxerga ter uma melhora nesse plano ainda. Tá? Se quiserem algum esclarecimento sobre o parceiro, que eu não gosto de chamar de investidor, porque é um parceiro que atua no ramo, desse ramo, eu passo a palavra para o doutor Marcos, que poderá aqui fazer qualquer tipo de esclarecimento. Bem, eu confirmo que tem em minhas mãos um instrumento particular, subscrito por essa empresa mencionada pela doutora Juliana, a empresa Mextra Engenharia Extrativa de Metais Eireli. O credor que tiver interesse em consultar, o documento está aqui comigo, onde, resumidamente, ele confirma que não conseguiu finalizar a due diligence nas empresas em recuperação. Também tenho aqui o e-mail, a resposta do e-mail do BRDE, informando que não aceitaria a proposta de negociação. Antes de eu dar sequência, eu gostaria só de um esclarecimento, doutora Juliana. A senhora inicialmente está propondo, então, a suspensão por mais 60 dias, e qual seria a data? Seria exatamente 60 dias ou tem alguma data? Porque eu vou ter que colocar esse assunto em votação, para que a gente já tenha a data definida, e eu também preciso saber se vai haver disponibilidade desse auditório na data indicada. Tá? Da outra vez, eu deixei a doutora Priscila marcar essa assembleia sem a minha orientação, e aí ela conseguiu marcar 2 assembleias, uma seguida da outra. E a gente está quase enlouquecendo, 3 assembleias, então a gente está quase enlouquecendo. Então, eu acabei de verificar isso aqui, então daria um pouquinho mais de 60 dias, uma semana a mais, porque 60 dias certinhos a gente tem uma assembleia. Então, seria no dia 13, mais ou menos, se fosse possível. Na semana, 13 de? 60, seria 13 de maio, junho. Seria na semana de 11 a 15, vamos dizer assim. 13 de junho é que dia da semana? Não, teria que ser 14, não pode, né, Priscila? O ideal seria, então, seria 12, entre 11 e 12, de repente. 11 e 12. 11 e 12. Seria segunda ou terça, 11 ou 12 de junho, segunda ou terça. Bom, antes de dar sequência a esse assunto, eu gostaria de franquear a palavra aos credores que desejarem algum esclarecimento ou que queiram fazer alguma manifestação. Alguém tem interesse?
Por favor, doutor, pode utilizar o microfone, que a sua manifestação será registrada. Agradeço a palavra, administrador, recuperanda, demais colegas. Em primeiro lugar, é também com muita surpresa que eu recebi esse aparte relacionado ao BRDE, ao meu cliente, em que parece que o não desenvolvimento dessa proposta pelo parceiro teria sido culpa do BRDE, ou teria sido de responsabilidade do BRDE. Nós não somos os maiores credores da SG e tampouco houve uma negociação contínua durante esses 40 dias. Na verdade, na Assembleia anterior, no dia 21 de fevereiro, no dia anterior à Assembleia, houve uma proposta, um pedido de suspensão diretamente ao presidente do BRDE, para que fosse efetivado algumas negociações em relação a esse parceiro. Isso às 6 horas da tarde do dia 20 de fevereiro. Ou seja, nós temos toda uma alçada para aprovação e deliberação a respeito de qualquer proposta que seja encaminhada ao BRDE. Nós dependemos disso, nós temos fiscalização por parte do Tribunal de Contas dos 3 estados, do Banco Central, fora as assembleias legislativas e a própria auditoria interna. Então, não é absolutamente impossível nós aprovarmos, esponte própria, qualquer proposta de um dia para o outro. Nesse interregno de 40 dias, de fato, houve alguma procura em relação ao BRDE, em que, na verdade, havia uma proposta relacionada à execução dos avalistas, em que seria dado um prazo maior, uma suspensão da execução, só que não havia melhora nenhuma, nem no âmbito da execução, nem no âmbito da recuperação judicial. E esse deságio que é apresentado na proposta, no plano recuperacional, de 75%, esse haircut, ele simplesmente um descalabro, porque, na verdade, ele é um deságio típico de falência, de liquidação. Então, na verdade, as condições numa eventual falência até podem ser melhores do que na recuperação judicial, em que há um 75% de deságio. Por conta dessa proposta apresentada, é que realmente não foi possível aceitar a proposta tal como colocada. E nesse período todo, desde a apresentação do plano recuperacional até o presente momento, que aí vão, sei lá, vai 1 ano e meio, mais ou menos, não houve qualquer modificação, seja em relação ao deságio, seja em relação ao período de carência, seja a questão da remuneração, né, do contrato, da recuperação mesmo, dos créditos. Enfim, realmente o plano é extremamente prejudicial aos credores e principalmente aos bancos públicos. Nós não podemos simplesmente, não temos essa possibilidade de aceitar qualquer proposta em função de que nós lidamos com fundos públicos. Então, por isso, doutora Juliana, é que, com muito pesar, que nós não pudemos aceitar essa proposta, né, e até recebido dos meus superiores, que eu realmente tentasse esclarecer o porquê dessa negativa. Muito obrigado. Antes de eu passar para outros credores, eu passo a palavra à doutora Juliana, já que o assunto é pertinente ao BRDE. Só para fechar o esclarecimento, doutora, assim, a proposta que foi encaminhada aos seus superiores, ela não tratava de descontos, etc., né? Ela era mantida, todas as garantias que existiam hoje.
O saldo devedor que está na recuperação hoje de 4 viraria 8. Isso era assumido pelo avalista, pelo próprio avalista. Então, não haveria nenhum tipo de problema com relação ao desconto do haircut de 75% e etc. A gente achava que essa maneira, até em razão de ser um banco público como a Caixa, a gente entende da dificuldade que é, a gente reconhece, mas não houve nenhum pedido para que vocês aceitassem, né? O que foi assumindo, existem garantias pessoais dos sócios envolvidos aqui, os sócios estariam dando essas garantias. Eu quero abrir mão disso, eu estou dando isso. Estou dando isso e estou alongando minha dívida, só para prestar um esclarecimento, senão parece que a gente ficou chovendo no molhado, né? E a gente, só para se ter uma ideia, o e-mail, depois de todas as tratativas, o e-mail formalizado, né, ao doutor Alex e a todos os superiores, aconteceu no dia 13 de março. Né? Então, assim, 13 de março já foi a conversa que existia de uma parte e da outra para formalizar algo por escrito de forma concreta, só para deixar isso esclarecido. Perfeito. A palavra continua aberta para os credores. Alguém deseja se manifestar? Apenas para registrar o nome do colega que se manifestou. Dr. Tiago de Faria, representando o BRDE. Algum outro credor? Não? Bom, diante da proposta de suspensão apresentada pelas recuperandas, que, pela data sugerida, a continuidade da Assembleia aconteceria, então, no dia 12 de junho, seria isso? 11 ou 12 de junho, eu preciso colocar essa proposta em votação. Vai passar por uma reforma que só pode ser locada a partir do dia 20 de julho. A partir de hoje, só a partir do dia 20 de julho pode ter venda. Mas pode ser em outro local. O nosso assistente Felipe está informando que esse auditório do Expoara vai entrar em reforma nos próximos dias e vai retornar somente no dia 20 de julho. Tá? Então, se a ideia for antecipar esse prazo de suspensão, nós teríamos que verificar um outro local. Mas, antes do local, eu preciso colocar em votação, então, a proposta de suspensão. Eu indago dos credores se algum credor se opõe à proposta de suspensão. Se houver oposição, eu vou ter que colher o voto nominalmente. Tem oposição? Sim. Tem 3 credores. Tá. Eu vou, como nós estamos em pouca gente, eu vou colher o voto nominal de cada um, como nós fizemos da outra vez. Eu pediria que o Felipe venha aqui à frente, vai fazer a chamada. Os colegas, eu pediria que viessem ao microfone e manifestassem o seu voto, sendo que o voto sim aprova a proposta de suspensão da Assembleia e o voto não rejeita a proposta de suspensão. Havendo a aprovação da proposta, nós retomaremos os trabalhos na data indicada, 11 ou 12 de junho. Não havendo aprovação, nós daremos sequência hoje ainda com a votação do plano de recuperação. Perfeito? Alguma dúvida, algum esclarecimento? Podemos iniciar a chamada? Felipe, pode começar. Bom, boa tarde. Vamos dar início para a chamada da classe 1, a classe trabalhista, chamando a primeira credora Aline Chaves Mazari, representada pelo Dr. Bruno Cortes Caminha. Doutor, dentro da classe 1, o senhor representa mais credores. Queria saber se o voto do senhor vai ser igual para todos os credores. É para todos, e meu voto é sim. O voto é para todos, sim pela suspensão. Bom, portanto, os credores representados pelo Dr. Bruno na classe 1 são os credores Aline Chaves Mazari, o escritório Amaral e Associados Advogados, o credor Claudemir Torres, o credor Lucas Mota de Souza, o credor Marcelo da Silva Pereira, o credor Paulo César Genário Santana,
a credora Sueli Ibanez Soares, o credor Vinícius Marcelino e o credor Verley Dani Silva. Bom, só lembrando que o voto é o igual e sim, com isso a gente completa a classe 1 dos credores da classe 1 presentes e vamos chamar o credor da classe 2, o credor Marconato e Hurtado Comércios de Materiais Recicláveis Limitada, representado pela doutora Alessandra Semensato. Doutora, como vota? Voto sim. Vota sim. Portanto, na classe 2, Marconato e Hurtado Comércio de Materiais Recicláveis Limitada, vota sim. Visto que é o único credor na classe 2, a gente já dá início à votação na classe 3, chamando à frente LEDs Metais Eireli, representado pela doutora Simone. Doutora. Sim, pela suspensão. Sim pela suspensão. Então, o credor LEDs Metais Eireli vota sim pela suspensão. Dando sequência, chamar o credor Banco do Brasil, representado pela senhora Silva Mara de Assis. Só pediria que os credores se aproximassem bem do microfone para captar o áudio, tá? Voto não. Não. Portanto, o Banco do Brasil, representado pela senhora Silva Mara, vota não à suspensão. Chamar o Banco Bradesco, representado pela doutora Denise. Doutora. Voto sim pela suspensão. Banco Bradesco vota sim pela suspensão. Dando sequência, chamar o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, representado pelo Dr. Tiago. O voto é não. BRDE vota não. Dando sequência, e creio que agora vou chamar a Caixa Econômica Federal, representado pelo Dr. Tiago, creio que ele pode votar na mesa, né? Não pela suspensão. Portanto, a Caixa Econômica vota não. Chamar agora o HSBC, banco, representado pelo Dr. Marcelos Augusto Cardoso Filho. Voto é sim. Sim. HSBC vota sim pela suspensão. Chamando agora a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte do Paraná, o Cicobi do Norte do Paraná, representado pelo Dr. Aulo Augusto Prato. Doutor? Não. Não. Portanto, o Cicobi vota não. Chamar o Banco Santander do Brasil, representado pela doutora Paola. Sim pela suspensão. Portanto, o Santander vota sim. Chamar agora a Atomex, Indústria Representação e Comércio de Ligas e Metais Limitada, representado pela doutora Karina Stefanuto Amado. A doutora Karine, que assim como o doutor Bruno, ela representa mais de um credor dentro dessa classe. Então, eu queria perguntar para a senhora se o voto é igual para todos os credores. Sim, igual. E o voto? Pela suspensão, sim. Sim, pela suspensão. Portanto, a doutora Karina vota sim pelos credores. Atomex, Indústria, Representação e Comércio de Ligas e Metais Limitada. BR Metals, Indústria e Comércio de Metais Limitada. Centro de Distribuição de Produtos Metálicos, Minas Gerais Limitada. Centro de Distribuição de Produtos Metálicos, MS Limitada. IBM, Indústria Brasileira de Metais Limitada. Portalex, Distribuidora de Metais e Alumínios Limitada. Reciclin, Comércio e Indústria de Metais Limitada. Sena, Serviços Administrativos Limitada. Dando sequência, colhidos esses votos, chamar a credora Alumbras, Alumínio do Brasil, Indústria e Comércio Limitada, representado pela doutora Lilian Fernanda Alvani. Doutora Lilian, que assim como a doutora Karine,
representa mais de um credor na classe. O voto é integral, doutora? O voto é igual, perdão? Sim, igual. E o voto? Sim, pela suspensão. Sim pela suspensão. Portanto, votam sim pela suspensão a Alumbras, Alumínio do Brasil, Indústria e Comércio Limitada, a Capiúba, Importadora, Exportadora e Comércio Limitada, a CMSP, Comércio de Metais Limitada, a EBRC, Empresa Brasileira Recuperadora de Crédito Limitada, e a PPX, Indústria e Comércio de Alumínio Limitada. Vou chamar novamente o credor Marconato Hurtado Comércio de Materiais Recicláveis Limitado, esclarecendo aos demais presentes que o credor Marconato possui 2 créditos, um na classe 2 e um na classe 3. Por isso que ele vota novamente representado pela doutora Alessandra Semensato. Sim. Sim, novamente vota sim o Marconato, agora pela classe 3. Visto que não temos mais credores na classe 3, vamos começar a chamada da classe 4, com o credor Mazari Farias Limitada, esse também representado pela doutora Lilian Fernanda Alvani. Doutora Lilian, novamente, assim como na classe 3, representa mais de um credor na classe 4. Voto igual. Voto é igual, sim. O voto é sim pela suspensão. Portanto, na classe 4, votam sim pela suspensão Mazari Farias Limitada, Polizelli Santos Limitada, SD Plasma, Tratamentos Térmicos Especiais Limitada, Suporte, Comércio e Importação de Ferramentas para Processos e Manutenção Industrial Limitada, também conhecido como Suporte Informática Limitada. Dando sequência aos credores da classe 4, chama Transarto, Transporte e Logística Limitada, representado pela doutora Vânia. Meu voto é sim. Portanto, a Transarto, Transporte e Logística Limitada, vota sim. Chamar o credor Sebastião R. da Silva, Acessórios, Sebastião Acessórios Limitada, representado pelo Dr. Bruno Cortes Caminha. O Dr. Bruno, só adiantando, enquanto ele chega à frente, ele também na classe 4 representa mais de um credor. Então, eu reitero a pergunta ao doutor se o voto é igual para todos os credores. É igual, é sim. Portanto, votam sim. Sebastião R. da Silva Acessórios, Sebastião Acessórios Limitada, Centervidia Ferramentas e Serviços Limitada, ME, Casa do Construtor Limitada, também conhecido como MCF Arapongas, Aluguel de Equipamentos e Comércio Limitado, e Billets do Paraná, Ligas Metálicas Limitada. Portanto, encerra-se a chamada de votação. Isso, doutor, colhi nas 2 classes. Enquanto nós apuramos o resultado da votação, e a gente vai apresentar a planilha da votação para conhecimento de todos, e eu anuncio o resultado. Eu gostaria apenas de consultar, caso haja a deliberação pela suspensão, se essas datas indicadas, se algum dos colegas tem algum impedimento, 11 ou 12 de junho. 12 de junho, Dia dos Namorados, é verdade. Eu acho que não é uma data adequada. Gostaria que não fosse no começo da semana, porque muitos dos advogados de português da casa viram no domingo. Sim. Dificulta a locomoção, né? O pessoal vem de transporte aéreo, inclusive, né? Tá. Posso fazer 2 sugestões? Pode. Como a gente não tem hoje o local determinado, a Recuperanda se compromete, dentro de 5 dias, fazer uma petição informando um local, e aí eu pediria para a gente deliberar ao menos 2 datas, porque, eventualmente, o local não pode não ter aquela data. Então, a gente botaria uma data nessa semana, nessa primeira semana que a gente está falando de junho, entre 11 e 15, e uma outra entre 18 e 22, porque a gente fica com 2 possibilidades de data. Poderia ser assim? Bom, deixa eu então anunciar primeiro o resultado quanto à proposta de suspensão. Na forma da legislação, esse tipo de deliberação é tomado pela maioria do crédito presente. E nós temos como resultado que houve aprovação da proposta de suspensão por 65,25% dos créditos presentes,
que significa o valor de R$ 31.724.562,49. E rejeitaram a proposta de suspensão 34,75% dos créditos presentes, ou seja, R$ 16.894.730,95. Então, está aprovada a proposta de suspensão. Nós só precisamos definir a data. A primeira sugestão, que aí seria uma sugestão minha, dia 13 de junho, então, que seria, se bem que dia dos namorados é a noite anterior, acho que dia 14. Aí você não pode? Bom, tem essa data do dia 13, ou... Sim. Dia 11 é? Dia 11 é segunda. Dia 11 é segunda. 7 de junho? Todo mundo está de acordo com essa data? Vamos só ver a agenda da doutora Juliana. Eu tenho assembleia dia 6, que eu tenho medo dela não acabar, entendeu? Eu tenho uma assembleia que começa dia 6, às 14h30. Meu medo é que ela não acabe e eu não consigo pegar voo para vir para cá. Dia 8, sexta-feira. Tem outra assembleia. Né? Por isso que eu não marquei a primeira semana. Pois não. Uma sugestão, como a recuperanda é assistida por 3 advogados que estão na equipe jurídica, acho que não teria problema, minha sugestão, minha opinião, de que a falta de um dos advogados do corpo jurídico viesse o outro, como aconteceu inclusive na Assembleia anterior, na convocação anterior, no dia 21, em que a doutora Juliana não esteve presente. É uma sugestão também para que a gente não... Doutor, só para prestar um esclarecimento, em qualquer assembleia, isso é uma questão até interna do escritório, eu não precisava nem estar esclarecendo, mas qualquer assembleia de credores não é feita por um advogado. Ela é feita, pelo menos no escritório, por 3 advogados. Né? Então, numa mesma semana, eu tenho 2 assembleias de credores, da qual esses 2 advogados participam de uma delas. É impossível da gente se deslocar para Londrina e estar aqui. É impossível. Tá? Então, não é uma questão da Juliana, é uma questão do escritório, do qual a Juliana e a Priscila e o Rafael fazem parte. Obrigado pelo esclarecimento, senhor administrador. Então, eu proporia que se mantivesse a data do dia 12 de julho. Tá, nós vamos colocar em votação pelo menos 2 datas, e aí a Assembleia delibera, porque a Assembleia é soberana a respeito. Né? Pois não, o colega quer se manifestar. Para não ficar alongando muito tempo, também tem dia 16, que seria na sexta-feira. Eu acho que tem a semana cheia aí. Dia 16 seria possível? Dia 16, que dia da semana? 16 é sábado. É um sábado. O dia 15 não tem problema nenhum. Na semana seguinte, não poderia ser? Pode ser 15 e 20. Vamos botar 2 datas. 15 e 20, que é uma quarta-feira. Pode ser assim? Daí já fica... 15 não tem problema nenhum. Porque a semana é cheia, se a gente ficar discutindo data assim... Olha, como há uma proximidade muito grande das datas 15 e 20, eu sugiro que a gente defina uma data para colocar em votação, senão eu vou ter que votar 2 vezes. O colega se opõe no dia 15 de junho? Não? Podemos deixar como dia 15 de junho? 15 de junho, que dia da semana? Sexta-feira. Tá. Bom, como nós tivemos esse problema de não estar disponível esse auditório, nós teremos que encontrar um outro local para a realização da Assembleia. É impossível, nesse momento, eu ter a agenda dos outros locais, que eu não estava preparado para essa situação. Então, eu sugiro que nós deixemos, então, definido como data de continuidade, o dia 15 de junho, e dentro de 5 dias, eu espero informar nos autos qual vai ser o local e o horário da continuidade da Assembleia. Ficando, desde já, a sugestão, se todos concordarem, às 14 horas. Né, como hoje, que eu acho que facilita o acesso de todo mundo. Pode ser assim? Algum esclarecimento a mais? Senão eu vou caminhar para o encerramento dos trabalhos. Doutora Juliana, tem alguma informação? Muito bem. Então, pois não, doutora? O horário vai ser também
Isso, eu vou confirmar, mas se todos estiverem de acordo com 14 horas, já fica estabelecido como 14 horas. Mas quando eu informar o local nos autos, eu confirmo esse horário também. Pode ser? Então, saem todos intimados desta data, apenas faltando a indicação do local. Eu vou pedir a suspensão dos trabalhos para que a gente finalize a elaboração da ata. Peço que aqueles colegas que se prontificaram a assiná-la, que aguardem até o encerramento, que nós faremos a leitura para aprovação e assinatura. Perfeito? Obrigado. Bem, retomando então os trabalhos, nós finalizamos a redação da ata. Matheus, é possível ampliar um pouco a área de visão ali, para facilitar a leitura? Se houver qualquer necessidade de alteração, principalmente nas intervenções da doutora Juliana e do representante do BNDE, a gente altera. Apenas explicando que eu procurei resumir, né, as intervenções sem o detalhamento, porque essa assembleia é gravada em áudio e vídeo, então qualquer dúvida, a gravação estará nos autos, tá certo? Bom, então nós temos ali a parte inicial, com a data, local e horário, as publicações legais, a menção à lista de presença, os integrantes da mesa principal e as deliberações que eu vou passar a leitura rapidamente. Precisamente às 14 horas e 6 minutos, o presidente da Assembleia e administrador, Júlio César Rodrigues, retomou os trabalhos da Assembleia Geral de Credores das empresas SG, etc., integrantes do denominado Grupo SG, saudando todos os presentes e declarando encerrada naquele instante a coleta de assinaturas da lista de presença. O administrador lembrou que a Assembleia foi suspensa no dia 21/2/2018, depois de ser instalada em segunda convocação, sendo que naquela oportunidade foi deliberado pela não instalação do Comitê de Credores, item 2 da ordem do dia, e pela continuidade dos trabalhos nesta data, 4/4/2018, visando votação do plano de recuperação, item 1 da ordem do dia. O administrador também informou ter nomeado como secretário o credor Caixa Econômica Federal, na pessoa de seu preposto, Tiago Cardoso, e vem a qualificação, o qual aceitou a incumbência. Indagou aos presentes se havia objeção à nomeação de secretário, tendo obtido a concordância de todos. Foi também convidada para compor a mesa de trabalhos a doutora Juliana Bumachar, advogada das recuperandas. A OAB está correta, doutora Juliana? Perfeito. Nesta continuidade da Assembleia, verificou-se a presença do seguinte quórum. É aquele quórum que eu já mencionei no início, que vai constar na ata. Um total de 95,53% dos créditos habilitados. Em seguida, concedeu a palavra à advogada das recuperandas, doutora Juliana Bumachar, a qual cumprimentou a todos, esclareceu tudo o que havia sido feito na última Assembleia, relembrando sobre um interessado em estabelecer parceria com o Grupo SG. Explicou que o parceiro não conseguiu concluir os trabalhos de levantamento das empresas ou do diligência. Além disso, informou que a SG procurou alguns credores bancários para tentar negociação, sendo que não houve êxito na negociação com o BRDE. Pois não? Perfeito. Realmente foi isso que foi dito, né? Então, informou que a SG, através dos avalistas, certo, Leandro? SG, vírgula, através dos avalistas das operações, melhor assim, né? Vírgula, procurou alguns credores bancários para tentar negociação, sendo que não houve êxito na negociação com o BRDE. A advogada deixou à disposição dos credores uma carta do parceiro interessado, confirmando que não concluiu o levantamento, e também um e-mail com tratativas com o BRDE. Em razão disso, a advogada das recuperandas apresentou proposta de suspensão da Assembleia por 60 dias, visando a conclusão do levantamento a ser realizada pelo parceiro e a finalização de tratativas com o BRDE. Perfeito. Tá. Do parceiro. Esse foi o motivo, né? Perfeito. Então, depois de parceiro, ponto final.
visando a conclusão do levantamento a ser realizado pelo parceiro. Ponto. Corta o resto. Certo? Aí, encerrada a exposição, foi aberto espaço para que os credores se manifestassem ou dirimissem eventuais dúvidas junto às recuperantes. O credor BRDE, representado pelo advogado Tiago de Faria. É Tiago de Faria? Ah, sim, Tiago com H, por favor. Fez esclarecimento sobre a proposta de acordo apresentada pelos recuperandos e sobre o andamento das negociações desde a suspensão da última Assembleia. Informou que, em razão das condições propostas, não foi possível aceitar o acordo, até porque envolve banco público e diversas instâncias para aprovação. A proposta de acordo apresentada pelos avalistas das recuperantes. É perfeito. Certo? Pode seguir, Leandro. Informou que, em razão das condições propostas, não foi possível aceitar o acordo, até porque envolve banco público e diversas instâncias para aprovação. Alegou também que o plano é extremamente prejudicial aos credores e aos bancos públicos, não tendo condições de aceitar a proposta. Em seguida, o administrador abriu novamente a palavra aos credores, mas ninguém se manifestou. Foi indagado também pelo administrador se algum credor discordava da proposta de suspensão. Como houve discordância por parte de alguns credores, o administrador informou que seria colhido o voto nominal de cada credor, mediante chamada por ordem alfabética. Foi informado que o credor que concordasse com a suspensão deveria votar sim, e quem não concordasse deveria votar não. Assim, foi dado início à chamada nominal de cada credor acerca da proposta de suspensão, iniciando-se pela classe 1 e assim sucessivamente. Apurados os votos, restou aprovada a proposta de suspensão por credores representantes de R$ 31.724.562,49, ou seja, 65,25% dos créditos presentes, sendo que a proposta foi rejeitada por credores representantes de R$ 16.894.730,95, ou seja, 34,75% dos créditos presentes, conforme planilha adiante. E segue a planilha. Considerando que houve aprovação da proposta de suspensão por parte dos credores presentes, ficou estabelecido por aclamação que a Assembleia terá continuidade no dia 15/6/2018, às 14 horas, em local a ser indicado nos autos da recuperação judicial em 5 dias pelo administrador, independentemente de publicação de edital, ocasião em que será votado o plano de recuperação, mantendo-se o mesmo quórum da presente Assembleia. O administrador informou que os credores que já fizeram a habilitação para este ato ficarão dispensados de fazê-lo para a data designada para a continuidade da Assembleia, saindo todos intimados. E aí nós encerramos então, só coloco o horário, nós encerramos, e esse é o texto da ata. Alguma observação a fazer? Todos estão de acordo? Podemos encerrar? Então a gente vai imprimir a ata, e eu peço então que o Tiago já está aqui pela Caixa Econômica, que vai assinar a ata, a doutora Juliana, o doutor Bruno, a doutora Alessandra, o doutor Tiago, representando o BRDE, o doutor Marcelo, do HSBC, que permaneçam para que eu possa colher a assinatura na forma da lei, que são 2 credores de cada classe. Eu agradeço então a presença de todos e nós então nos encontraremos no dia 15/6, às 14 horas, no local que a gente indicar em seguida. Muito obrigado, boa tarde a todos.